Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024, e hoje eu quero mandar um grande abraço para o seu Luiz, que ele é de Conceição do Araguaia, e também participa do Terço dos Homens lá em Conceição do Araguaia. Hoje ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp para mim, falando que já tem muito tempo que assiste a gente. Então, um abraço, seu Luiz, que Deus os abençoe. Também tivemos uma grata surpresa também do Jusemar Melo, que ele é de Quaraguatatuba, aqui de São Paulo. Falo aqui porque hoje eu estou passando um tempo aqui em Barretos. Então, ele é daqui de São Paulo, de Quaraguatatuba. O nome é meio difícil, mas que Deus te abençoe também, meu irmão. E o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 17, versículo do 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesse fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nos traz como centralidade 3 temas, 3 assuntos: o escândalo, o perdão e a fé. Jesus diz no evangelho de hoje que é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que lhe amarrasse uma pedra no moinho do pescoço e jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Jesus sabe que nós, seres humanos, somos pecadores, somos fracos, somos miseráveis. Jesus diz que isso é inevitável, que a gente produza escândalo, mas que ai daquele que produz escândalos. Queridos irmãos, nós devemos a cada dia da nossa vida vigiar, ter na nossa vida sempre a vigilância, porque o demônio não dorme, o demônio não sossega. E infelizmente, quantas pessoas que estão na igreja, que dão testemunho, pessoas que vivem na igreja, são canais de graça na igreja e de repente cai no escândalo, cai no pecado. E assim, meus irmãos, vivem essa vida de não resistir ao pecado. É triste, é muito triste a gente ver isso, porque as pessoas muitas vezes são referências para cada um de nós, mas nós devemos ver como essa pessoa reage. É que o evangelho vai nos falar sobre o perdão. Se teu irmão te pecar, repreenda-o. Se ele converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Nós vemos aqui, meu irmão, que nós podemos repreender aquele irmão que peca, mas deve ser uma repreensão fraterna. Muitas pessoas agem de uma forma diferente. Em vez de repreender,
chamar o irmão para a realidade, chamar ele que ele reconheça os seus pecados, a sua miséria e caminhe nos caminhos do Senhor, volte para a graça de Deus, muitas pessoas simplesmente querem ser juiz. Muitas vezes querem só apenas julgar, ou muitas vezes nem julgar, apenas condenar. E Jesus nos fala que nós devemos ser esse canal de graça para repreender, para colocar esse irmão no caminho certo, para que ele reconheça que ele causou escândalos, que ele errou, mas que ele verdadeiramente, estando arrependido, nós devemos perdoá-lo. E assim nós vimos, primeiro o escândalo, segundo o perdão. E agora nós vemos a fé. Os discípulos vão dizer a Jesus, aumenta a nossa fé. E assim Jesus vai dizer, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te aqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Os outros evangelhos de São Mateus vai falar essa passagem como se fosse um monte ou uma montanha que se arrancasse do lugar e fosse para o mar. E nós vemos aqui que os discípulos dizem, aumenta a nossa fé. Mas Jesus vai dizer, vocês não têm fé. A sua fé não existe. Se fosse pelo menos do tamanho do grão de mostarda, falaria para a amoreira, te arranca, te planta no mar. Por que Jesus usa a figura da amoreira? Porque a amoreira tem raízes muito profundas. Veja duas coisas possíveis. Primeiro, ela se arrancar ela, e depois ela se plantar no mar. Mas muitas vezes, assim, nós estamos também, precisamos aumentar a nossa fé, porque nós estamos enraigados nas coisas do pecado, nas coisas desse mundo. E se nós estamos presos nas coisas desse mundo, como teremos fé? Como queremos mudar de vida? Como queremos não fazer como Jesus nos diz? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Precisamos verdadeiramente, meus irmãos, fortalecer a nossa fé, clamar a Deus para que Ele nos dê a fé, que seja pelo menos do tamanho do grão de mostarda. Veja que coisa maravilhosa. Se nós tivéssemos uma fé bem pequena, que maravilhas a gente fazia. Mas nós muitas vezes achamos que temos fé, mas muitas vezes vêm as tempestades do mundo e assim nós reconhecemos que não temos fé, porque nos abalamos com tudo, nos dá no desespero. Veja Pedro caminhando sobre as águas, enquanto os olhava nos olhos de Jesus, ele fazia uma coisa maravilhosa, fazia o que o Cristo fazia. Mas quando ele duvidou, ele começa a afundar. E o que Jesus diz? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim também somos nós, enraigados nas raízes profundas nas coisas do mundo e do pecado, não deixa que a nossa fé floresça, que nós nos entreguemos diretamente a Deus, que nós deixamos de sermos nós para viver a graça de Deus, deixar que Deus vive em cada um de nós. Como nos diz São Paulo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E é isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. Não causar escândalos, perdoar aqueles que nos magoam, que nos ofendem e ter fé, mesmo que seja pequena, mas essa fé pequena faz coisas grandiosas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe.